E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Continuamos no capítulo 30. Capítulo 30 e continuando nos ensinamentos de Paulina, né? Que diz as coisas para o Pai que deveriam ter sido feitas e para todos nós. E aí no último programa ela cita como ficou a família, né? O gênero de vida que o pai levava juntamente com a mãe, um acúmulo de haveres, em detrimento da atenção e da proporcionar momentos de felicidade à família, esse gênero de vida, essa opção, arruinou a casa. Ela diz isso, ela explica, né? E ela explica que, em vão, ela tentou levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Citamos aqui o livro dos Espíritos, da influência em que os Espíritos atuam sobre nós, e também da questão da nossa sintonia para com eles, a nossa escolha. Assim como há espíritos que buscam ajudar-nos em nossas famílias, em nossos lares, há espíritos também que buscam atrapalhar, que buscam a cobrança daquilo que fizemos a eles no passado, porque somos todos espíritos endividados ainda com a lei, quase todos nós na Terra. E aí a afinidade que a sintonia que nós fazemos com o nosso comportamento. Então, de balde, ela tentou levar socorro. E aí ela começa a dar os exemplos, né? A Amália e Cacilda esqueceram o serviço último, se tornaram preguiçosas da banalidade social, né? E se casaram com ociosos também, pessoas ociosas, né? Que visavam só as vantagens financeiras que a família tinha. E Agenor, outro filho, repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. E, finalmente, o Edelberto, que a Tereza terminou de ler. Edelberto, que esse estudou, conquistou o título de médico, mas se distanciou por completo do exercício da medicina. Só de vez em quando ele ia lá e trabalhava um pouquinho, porque não precisava, né, do dinheiro que a medicina poderia proporcionar, como se essa fosse a finalidade da medicina. A Tereza leu ainda um trecho sobre essa questão de medicina, da importância da questão da opção do espírito em ser médico, em exercer esse sacerdócio que é a medicina. E ela termina dizendo que todos arruinaram as possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. No último programa, a Tereza fez um comentário mais detalhado sobre a questão do sacerdócio da medicina, da importância, né? Claro, todas as profissões são importantes, mas nós até terminamos um programa nos dizendo que, claro, a profissão para nós, a mais importante, a mais primordial é de professor, que sem professor você não tem nenhum profissional. Mas a medicina, ela lida diretamente com a vida assim, do corpo, né? A vida do espírito que está ali. E é interessante que nós temos no livro, só completando o raciocínio, que não deu tempo no programa passado, essa questão do médico, no livro Os Mensageiros, que é o próximo livro da série André Luiz, no capítulo 13, intitulado Ponderações de Vicente, André Luiz está com Vicente na colônia, e o Vicente já está apresentando a André Luiz determinados departamentos da colônia, centro de mensageiros e outros mais. O Vicente também foi médico. E aí eles estão no local lá, de uns pavilhões, e o Vicente explica assim, olha, esses pavilhões aqui são das escolas maternais.
são milhares, olha só, gente, milhares, é gente à beça, de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ali depois temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro das tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Então eles estão visitando determinados setores em que pessoas estão discutindo seus próprios fracassos. Quer dizer, se já estão nesse ponto de discutir os fracassos, já se equilibraram mais um pouco. Estão reconhecendo os erros em que faliram na maternidade, na paternidade, não foram bons pais, bons filhos, assim como o exemplo que nós estamos vendo aqui do pai da Paulina. E mais adiante ele fala assim: nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem seus problemas. Então, é só dar esse trecho, né? Profissionais nobres da medicina que perderam oportunidades de elevação. O que é isso? O que dá a elevação real para o espírito? É a moral. O que é elevação moral seria no sacerdócio de medicina? Atenção ao paciente, ver o doente, não só a doença, mas ver o doente, que hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito difícil. Eu sou profissional de saúde também, mas muito difícil a gente ver profissionais que lidam não só com a doença, mas com o doente, que foi o que aconteceu com o André Luiz, ele próprio. Tanto que ele vai dizer mais adiante. Aí o André Luiz fala assim, neste instante eu interrompi observando. Aí o André Luiz fala: entretanto, nós somos médicos e não estamos lá. Porque aí o André Luiz fala: nós somos médicos, mas não estamos lá discutindo nossa falência no campo da medicina, porque o André Luiz já reconheceu isso. Né? Que ele faliu. No livro Nosso Lar aqui nós já vimos isso anteriormente, que ele visava a doença e não o doente. Aí o Vicente explica, sim, explicou o Vicente bondoso, infelizmente para nós ambos, para eu e você, nós caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, porque se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. Aí o Vicente conta a história dele. Então, o André Luiz fala: é verdade, concordei, desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Então depois a história continua, mas focando essa questão do médico, a gente falou aqui, né, que o menino, o filho aqui, o irmão da Paulina, é irmão dela, né? Edelberto. O Edelberto fez a medicina, mas e aí? Ele vai ser um desses futuramente. Depois de se equilibrar, vai entrar no pavilhão desse e conversar o fracasso dele na medicina, e aí para cada um vai ser programada uma encarnação posterior. Cada caso é um caso. Vai ter gente que vai querer encarnar, é aquilo que às vezes, exemplo, né? Nem todo mundo é assim, cada caso é um caso, mas vai ser aquele estudante às vezes, que vai querer fazer o estudioso esforçado, mas não passa. Eu conheço alguns casos assim. Dá pena da pessoa, vai mostrar a pessoa numa faculdade de medicina, que a vontade que ele tem de ser médico, às vezes teve oportunidade e não fez. Provavelmente. Não é? Provavelmente. Então, são inúmeros casos em questões. Então, é isso, a questão do aproveitamento, no caso específico do médico aqui, né, que o André Luiz fala aqui no livro Os Mensageiros, é o próximo livro da série. Então vamos continuar. Vamos. Do ponto... Parágrafo 24. O enfermo, depois dela falar tudo isso para ele... Tudo isso aí, né? Vamos lá. Vamos ver quem se adiantou alguma coisa, ou o que ele vai falar, né? O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: então, depois dessas lições todas, que já são alguns programas que a gente vem comentando, olha a resposta dele. Maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado. Aqui a gente vê que ele praticou a eutanásia. É outra parte do título, né? A herança nós vimos até agora nós vamos ver mais especificamente a eutanásia. O que é que a ciência diz que é a eutanásia, né? É a morte suave. Mas Kardec, no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, no item 28, Kardec já vai falar sobre a eutanásia,
não é? Ele pergunta assim aos espíritos: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Porque o caso do Edelberto é bem diferente, a gente sabe disso. Ele não estava preocupado em ajudar o pai, ele não estava preocupado se o pai estava sofrendo ou não. Por isso que o Deus julga é a intenção, graças, né, damos por causa disso. A intenção do Edelberto era receber mais rápido a herança do pai. Era essa a intenção quando ele praticou a morte suave, a eutanásia. E aí Kardec pergunta, e aí os espíritos respondem. São Luís. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias? E ele vai falando outras coisas e no final ele diz assim: desconheceis as reflexões que o seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os verdadeiros sofrimentos quando puderdes. Então, o que a gente puder fazer para ajudar a pessoa que está sofrendo, façamos. Mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Mensagem de São Luís, Paris, 1860. Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, também abordou esse conceito, né, de eutanásia. Se é lícito, então os espíritos são claros e nos orientar que não. Houveram alguns casos na imprensa há pouco tempo, a gente viu, né, pessoas com morte cerebral há algum tempo, ficaram anos e depois acordaram. Sim. Não foi? Teve agora um caso do menino que ficou alguns dias, né? Em coma. Em coma, tadinho, ele acordou com tanta alegria, com tanta... dando vontade, assim, né, alguns jogadores de futebol foram lá, do time dele, foram lá, foram lá tirar o retrato. Você vê aquilo, né? A criança emociona a gente sempre, mas você vê ali um espírito, né, às vezes tentando consertar um erro do passado, porque nós todos somos endividados, a gente sempre repete isso aqui, quase todos nós na Terra temos dívida para com a lei, para com o planeta, e então está aquele espírito ali tentando se consertar, tentando melhorar a sua situação, e tem que dar uma oportunidade a ele sempre a vida. Nós temos um trecho aqui do livro Sexo e Destino, uma frase de André Luiz que a gente grifou no livro, que é muito bonito de emocionar. A Marita foi atropelada porque a história é muito longa, o livro é muito bom mesmo, claro, excelente, é para ser relido várias vezes. E ela foi atropelada e o pai dela, que ela achava que era padrasto, ele também achava, mas na realidade era o pai dela, real, verdadeiro, e ele tenta seduzi-la, sendo o padrasto dela, ele tenta seduzi-la. Ela, quando vê que é o pai, ela se joga na rua e ela é atropelada. E ela vai em estado de coma para o hospital, para o CTI, para o UTI. E aí ela está lá entre a vida e a morte, né? A história se desenrola. E o pai se arrepende do que fez e descobre que ele é o pai dela. Ele não é só o padrasto que criou, ele é pai realmente biológico, né? E ele se arrepende e fica no hospital o tempo todo com ela ali e tal. E ele, por circunstância lá, ele conhece da história, né? Duas pessoas vão visitar, um farmacêutico e um outro negociante, um comerciante, conhecidos, eles vão visitar a menina. A Marita, o nome dela. E aí os dois são espíritas e apresentam a ele o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele lê o Evangelho e ele descobre que tem chance para ele
de ser perdoado, que não tem um inferno eterno esperando por ele. Muito bonito. Bom, então mais adiante a história continua e ela já está entre a vida e a morte. E o médico avisa ele, olha, já não tem mais muito tempo. E ele pede perdão a ela, minha filha, me perdoe. É muito bonita a cena. E ela está entre a vida e a morte, né? Mas ela está pensando. Ela está pensando. Aí, esse é o detalhe. O espírito está ali, vamos desligar o aparelho, mas ela está pensando. Está escutando. O espírito não está dormindo, não está morrendo, porque o espírito não morre. O que vai parar ali é o coração, o batimento cardíaco, é o bombeamento para o cérebro, aquilo que vai de sangue para o cérebro. E aí ele pede perdão, minha filha, se você me perdoa, eu sei que você está me escutando, se você me perdoa, mexe um dedo, mexe uma mão, mais ou menos assim. E os espíritos que estão ali, pegam o fluido de alguém ali e consegue que ela mexa o dedo. Faz um esforço para ela mexer o dedo. Quando ela mexe o dedo, ele começa a chorar de alegria, porque ele viu que ela perdoou. Porque ela mexeu o dedo que ele pediu. Né? E aí, o André Luiz, depois dessa cena, a cena é muito bonita, só mesmo a psicografia do Chico para relatar para a gente uma imagem. A gente leu o livro, parece que vê a cena. E aí ele fala assim, que eu vou ler para vocês. Olha, o André Luiz diz assim: felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou o socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-vos em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança com que as luzes de outras auroras lhes rociam a face. Esses gemidos que se arrastam do peito aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade que lhes fulgura do além. Companheiros do mundo, que ainda trazeis a visão limitada aos arcabouços da carne, por amor aos vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinados à lousa que a poeira carcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vós chegareis. Então, resumindo, o espírito está ali sentindo tudo. Ele precisa das últimas oportunidades que tem no corpo para a sua melhora. E quem dá e tira a vida, quem tem essa autoridade é Deus. Isso. Né? Agora, tem as diferenças, né, Tereza? Eutanásia, ortotanásia. Mas tem essas diferenças tudo aí. Tudo é abreviar. Um instante. Lembra aquele filme? Como é o nome daquele filme que a gente viu que o moço era rico e a moça foi tomar conta dele, que ele sofreu um acidente e ficou paraplégico? Como se fosse a primeira vez. Não, eu vou lembrar, gente, o nome. A gente vai passar para você. Muito bom. E ele pede, e ele paga. Ele está tetraplégico. Tetraplégico, isso. E ela toma conta dele porque tem que fazer as coisas. Só que entre eles tem uma sintonia muito grande. E ela é muito alegre, muito para cima. E ela consegue tirar o sorriso dos lábios dele. Eles viajam, né, juntos e até pensam em casamento, em união. Só que ele não quer, porque ele já assinou um documento que tem, acho que é na Suíça, que ele vai para uma clínica que faz a eutanásia. Morte assistida. É muito triste. No livro, também a gente tem uma mensagem muito bonita no livro Religião dos Espíritos.
Nesse livro, no capítulo 23, o Emmanuel fala sobre sofrimento e eutanásia. Eu só vou ler dois ou três parágrafos que é muito importante. A gente se conscientizar que nós, os espíritas, que conhecemos a realidade do mundo espiritual, que esse pensamento nunca passe na nossa mente. Porque, como a gente já viu, aquele tipo de aflição, de sofrimento, aos nossos olhos tem um valor, mas aos olhos de Deus tem um valor muito maior, porque aqueles instantes é o resgate da alma endividada. É isso que o Emmanuel fala. Olha só, não te creias autorizado a desferir golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. E aí ele diz: ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade. E ele diz mais adiante que existem no mundo, né, corpos que são santuários, corpos que são oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres, corpos expiações. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Então, ninguém passa por uma aflição, uma enfermidade prolongada, duradoura, sofrida ao acaso. Nenhum de nós, não é? No livro Céu e Inferno, eu lembrei agora, tem o caso do menino, está lá em Expiações Terrestres, se eu não me engano, é o Marcel, o menino do leito 54. Quem visse aquele menino, ele era todo retorcido, ele pedia aos médicos para darem remédio para ele, e ele pedia, ele já era tão esclarecido, apesar de estar naquela situação de dor, de enfermidade, ele foi abandonado pelos pais, ele era todo retorcido, e ele pede o remédio para dormir, para ele não ficar gemendo e atrapalhar o sono dos outros. Mas quando ele desencarna, ninguém faz a eutanásia nele, né? Ninguém o menino, Marcel, o menino do número 4. Do número 4, do leito 4. É o capítulo 8, segunda parte do livro Céu e Inferno. Mas aí no final ele vai explicar, vê lá, Marco, no final ele explica por que ele teve que passar por essa provação. Ele diz, porque é o que o Emmanuel está dizendo aqui, ninguém vai passar por uma enfermidade prolongada, dolorosa, à toa, tem uma causa, não é? Tem uma causa, e esse menino, ele explica por que ele passou por essa enfermidade tão cruel e prolongada, porque ele nasceu assim. Então, ele era uma criança, ele diz né? Aqui, como é que ele fala? Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora útil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei Deus, prejudiquei meus semelhantes, mas expiei cruelmente primeiro no mundo espiritual, depois na terra. E o tempo está acabando e no próximo programa a gente continua a história do Marcel, que é muito interessante. Muito interessante. Isso, então que Deus nos abençoe, muito obrigada pela atenção, fiquem em paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e mais uma vez pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.